E quanto mais você cresce, entre aspas, é pior. Eu já vi mercado pequeno tentando contratar gerente de mercado grande. Primeiro ponto para a gente discutir é a liderança de verdade é o fator que faz uma execução realmente acontecer? E eu quero a tua opinião antes de eu falar a minha. Sim, com certeza. Quando você tem uma liderança, ela ativa, né, conhecedora dos processos, conhecedora dos objetivos que foram traçados, né, pelo dono, né, que foi feita uma estratégia, foi feito um plano, uma meta. Então você tem que ter, a partir da sua liderança, né, ela vai ter uma execução perfeita, né, uma execução militar, né, como muitas vezes o Leandro fala. É importante frisar, né, que o nosso resultado, na maioria das vezes, pequeno ou grande, ele não vem só do nosso esforço, né? Ele vem do esforço da liderança. Porque se você dividir, né, o seu planejamento, né, então você tem lá o estratégico, que é o dono que vai montar, né, junto com a equipe. Você tem o tático, que é a sua liderança, e você tem o operacional. Então, depois de um tempo, você já não tem mais contato com o operacional. Então, ou tem um contato muito pequeno, né? Então, quem está no tático, que é a tua liderança, é o que vai ser responsável pela essa execução. Se ele não conseguir transmitir o que você quer para a tua operação, vai dar ruim no final. É isso. Entendeu? Assim, eu sei que você já teve na sua experiência, assim, presencialmente, centenas de mercados, e acho que você também pode falar muito sobre isso aí. O pessoal, eu olho, a gente normalmente divide a gestão em 3 níveis, né? Estratégico, tático e operacional. Porém, o próprio supermercado não tem noção de como dividir isso dentro da própria estrutura dele, né? O operacional, ele é até nível de encarregado e algumas vezes, se você tem muitas lojas, vai até o nível de gerente de loja. Se você tem uma loja só, o gerente de loja fica no tático. Isso. Se você tem várias lojas, o gerente de loja ainda é operacional. E aí o supervisor que roda fica no tático. E o cara que é o diretor lá vai estar no nível estratégico. E aí todo mundo pensa que gerente ele tem que pensar estrategicamente o negócio. E não tem. O gerente, no caso, principalmente do supermercado, e eu estou falando especificamente de gerente de loja, ele tem uma responsabilidade: garantir uma execução militar todos os dias. Garantir que todo mundo abaixo dele esteja fazendo o básico bem feito todos os dias, que é o que o supermercado precisa fazer. Porta de carne atraente, hortifruti organizado, layout dentro do padrão que a empresa fez, as pontas de gôndola, tudo precificado, limpo, organizado e tal. Beleza. O problema é que os gerentes não fazem. E aí o dono delega ao gerente a capacidade para ele, a responsabilidade, a responsabilidade para ele mandar. Isso. E para ele resolver, para ele trazer novas soluções. E aí o que acontece? O cara que está pensando em estratégico, ele não tem tempo para garantir a execução operacional. Perfeito. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu nem sou o diretor das minhas empresas. Hoje eu estou ali meio que no conselho das empresas, de todas as empresas que eu tenho. E aí eu consigo pensar estrategicamente, mas se eu estiver lá no dia a dia, por exemplo, da 2 no varejo, que é uma empresa de RH, se eu estiver lá no dia a dia fazendo entrevista ao contratar funcionário, como é que eu vou pensar no estratégico, gente? Não tem como. E aí eu posso até pensar, mas a minha função acaba não sendo essa, porque eu tô quebrando galho e apagando incêndio para resolver isso. Então, se a gente não entender diferenciar essas duas coisas, eu acho difícil chegar no resultado já. E aí eu vou abrir um parênteses aqui que eu já vi muito acontecer, eu tenho certeza que você viu também. Muitas vezes o dono do mercado, ele fala assim, pô, eu vou contratar um bom gerente para mim, eu preciso de um gerente. E às vezes o cara consegue até contratar um bom gerente. Mas você tem que pensar 2 coisas. Primeiro, como você falou, foi perfeito. Se eu não passar para o meu gerente, olha, aqui no mercado a estratégia para a gente vender mais é essa.
E hoje eu faço questão que seja feito o inventário do açougue. Eu faço questão que o caixa seja verificado. Eu faço questão que todos os produtos que chegaram estejam na área de venda. Se você não achar que o gerente, não importa de onde ele veio, ele vai fazer, e quanto mais você cresce, entre aspas, é pior. Eu já vi mercado pequeno tentando contratar gerente de mercado grande. Normalmente não dá certo. Não dá certo, porque o cara vem de um processo, de uma existência, de um corporativismo que não existe no mercado pequeno. Que não tem processo, que não tem nada. Exatamente. O cara vem pra lá e fica perdido. Ele não entrega. Ele vai, eu já vi mercado, casa de mercado, pô, contratei um cara bam de tal outra loja. O cara fica 3 meses e vai embora. Quando o cara não pede para sair, o cara vai ser mandado embora. Teve um tempo atrás, isso tem bastante tempo, eu acho, que eu tive uma conversa com o Marcos Marques. Em um dos acho que foi no Plat do Érico. E abraço, tá, Marcos? E aí ele falou uma coisa que fez muito sentido no dia que ele falou assim, as pessoas precisam ter cuidado em quem elas escolhem para liderança, porque dependendo da liderança, você pode quebrar a tua empresa. Sim. Por exemplo, eu preciso criar um setor de RH. Eu não posso contratar uma pessoa para ser o meu gestor de RH que nunca tenha criado um setor de RH. Eu pegar um cara de RH que é muito bom, entende tudo de RH, mas ele é um cara que pega o processo rodando e dá andamento, esse cara provavelmente não tem as habilidades, a vivência, a musculatura que eu preciso para o cara pegar e montar do zero. Isso. Por exemplo, quando eu pego um consultor, um cara que tenha já tem um viés de consultoria, esse cara normalmente tem habilidade para montar do zero. Mas muitas das vezes esse cara que é consultor não tem habilidade de manter um processo rodando. Tocar o dia a dia. Tocar dia a dia. Então, por isso você vê muito consultor, muito bom como consultor, mas bota o cara dentro da loja lá e ele quebra a loja. Então, se entender esse processo, provavelmente a liderança, a escolha da liderança também tem esse impacto em cima disso daí que você falou.